Olá, tudo bom? Boa noite, Vânia. Boa noite, pessoal. Deixa eu acessar aqui. Sabadão de calor, pelo menos aqui em Brasília tá muito quente, tá extremamente quente, não sei na cidade de vocês. E hoje nós temos uma mega convidada, né, que é a Vânia, que já está aqui, ela é psicóloga. E nós vamos falar sobre um tema relacionado à inteligência emocional. É um tema extremamente importante para quem tem filho, para quem é disléxico, tem TDAH, qualquer dificuldade de aprendizagem. Esse tema faz parte do Desafio Águia, mas eu resolvi fazer ele aqui na página para que ficasse aberto para todo mundo saber um pouquinho. Essa live vai ficar gravada aqui na página para quem não puder acompanhar, poder ter acesso a esse conteúdo que é extremamente importante. Então eu vou bater um papo com a Vânia agora. Espero que esse tema possa ajudar muitas pessoas, né? Nós vamos ouvir uma especialista falando, a Vânia é psicóloga, ela já está aqui. E eu espero que, se vocês tiverem dúvidas, possam aproveitar a oportunidade que essa profissional brilhante está nos dando em poder participar desse bate-papo conosco. Depois eu vou deixar o link da página dela lá na bio quando eu salvar essa live, para vocês poderem conhecer o trabalho da Vânia. A inteligência emocional ela é tão importante hoje em dia que muitas escolas, Estados Unidos, Europa, já estão incluindo esse conteúdo, essa disciplina dentro do seu conteúdo. E nesse cenário de pandemia é muito importante. Aí a Vânia vai explicar um pouquinho onde é que a inteligência emocional entra. Então, deixa eu colocar a nossa convidada para dentro. Olá, Vânia. Boa Olá, boa noite. tarde, boa noite. 6 horas está aí no meio, né? Entre Sim. tarde e noite. Seja bem-vinda à Dislexia Aprendizagem. Estou muito feliz por você ter aceitado o convite. Eu sei que você nessa correria, como eu, né? A gente não tem tempo para nada. A Vânia tem um trabalho muito legal lá na página dela, né? Pergunte ao especialista, não é esse o nome? É, Tem eu, muita informação de peso lá na página dela. Depois vocês não deixem de conferir, porque é extremamente valioso a contribuição que a Vânia faz lá na página dela. E eu vou eu deixar ela se que apresentar. eu agradeço demais seu convite. Estou muito honrada de você me chamar para essa live. Fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que é isso, né? Quando a gente compartilha o nosso conhecimento, o nosso trabalho, né? Para as pessoas terem alcance, é muito grandioso, né? Não importa se é um psicólogo, se é um fono, é um nutricionista. Eu acho que quando a gente se junta para esclarecer as pessoas, muitas que não têm acesso, né? E simplifica a linguagem, facilita muito a vida, né? Eu sou a psicóloga Vânia Parada, eu sou psicóloga comportamental, eu trabalho com emoções. A minha especialidade é a ansiedade, mas eu trabalho também com emagrecimento, toda a parte de emoções e de inteligência emocional, toda essa parte, né? De sentimentos e emoções. Muito interessante você falar que trabalha com essa parte de emagrecimento. Hoje a gente Sim, tem um aumento muito grande de obesidade, né? sim. Então, assim, e acho que não é só em adulto, acho que criança também, né, Vânia? Também. Eu agora estou trabalhando com adulto. Eu já tinha grupos antes da pandemia e agora eu formei já o primeiro grupo, está sendo um sucesso. E assim que ele acabar, que é mês que vem, a gente vai para o G2, que o G1 já está em andamento, está sendo aí muito bom, que é o emagrecimento consciente, que é a tríade, né? Que é a atividade física, dieta e o emocional, que entra e que ninguém presta atenção nele. Só presta atenção na dieta e na atividade física. É verdade, é verdade. Nossa, eu fiz acompanhamento psicológico, né? Desde que eu comecei a fazer o mestrado em psicologia, né? Eu conheci mais de perto esse trabalho da psicologia, eu vi o quanto é importante. E assim, se eu pudesse falar para todo mundo fazer um acompanhamento, eu faria, porque faz toda a diferença na nossa vida em todos os aspectos. Todos os Então, aspectos. parabéns por esse trabalho. E Obrigada. entrando na inteligência emocional, Vânia, você é do Rio de Janeiro, não é? Sim,
Joia. E você trabalha só no Rio? Trabalha esse projeto que você está fazendo, ele é online? Agora está online e eu trabalho presencial no Rio de Janeiro, mas eu atendo muita gente do Brasil todo online agora, né? Ai, que bom, bom saber. Depois eu vou É, falar com você. não, tá bem bacana essa consciência. Esse programa, ele dá um resultado, porque ele é um programa de você rever o todo, né? Porque é uma dieta de emagrecimento definitiva, para você mudar seu conceito em relação com o corpo, enfim. É um projeto que eu adoro. Que bom, que bom. Depois você pode vir aqui depois falar sobre isso, Sim, esse tema relacionado à infância. Então, assim, se você, né, total. porque a obesidade na infância, ela também é prejudicial para a aprendizagem. Então, ela vai mexer com o sono, vai mexer com vários Com tudo. aspectos da aprendizagem, o bullying e tudo mais. Então, Inclusive a concentração. também a concentração. Então, tá Também. feito o convite. Sim, tá ótimo. Então, vamos lá, Vânia. Eu queria que você Vamos lá. explicasse para a gente o que é a tão falada inteligência emocional. Então, que acontece? A inteligência é um aprendizado, é a forma como você aprende, como você significa tudo o que você consome, né? Então, a inteligência emocional é essa forma como a gente lida com as nossas emoções. E para a gente falar de emoções, a gente precisa saber o que são emoções. Então, inteligência é a forma que a gente conhece as nossas emoções. A emoção não é só aquilo que a gente sente, porque às vezes você dá uma topada, você sente uma dor e esse não é uma emoção. A emoção, ela é aquela reação que o corpo tem e você não controla. Então, por isso, tem essa emoção da raiva. São emoções que você não consegue controlar. Então, a inteligência emocional é justamente você perceber os seus limites, até onde você pode ir para não ter essas explosões, a raiva, ser emotivo demais. É porque você não controla. Então, se você entra num filme, você fala assim: eu não vou chorar nesse filme hoje. Começa aquela cena que vai te tocar, você vai chorar. Você não quer, mas a lágrima escorre, por mais que você. Então, a inteligência emocional é isso, é você aprender, não é você ser mais sábio que ninguém, não é você saber mais do que outro, é você saber de você saber não é controlar, é lidar com as suas emoções, como você lida com as suas emoções e mais ainda, como você se adapta a elas, porque a inteligência emocional nada mais é do que você se adaptar à forma como você vai lidar no dia a dia com todos os problemas da vida, né? Sim, eu acho isso extremamente importante, que aqui na página fala muito de dislexia, né? Então, Sim, todo mundo pensa na dislexia como, nossa, são pessoas muito inteligentes, são pessoas brilhantes, mas é aquela inteligência cognitiva. sim. Ninguém fala da inteligência emocional. Então, eu recebo muito direct falando assim, nossa, eu descobri que eu sou disléxica agora na fase adulta. Eu não consigo arranjar emprego, eu não consigo parar no emprego, eu não sei o que acontece, de que adianta eu ter dons e talentos se eu não consigo ir para frente, se a minha vida tá parada. E eu acho que o que falta é esse conhecimento, que assim, que não é falado. As pessoas nem sabem, que eu acho que é um tema extremamente relevante, você saber controlar as suas emoções para você poder se adaptar ao meio profissional, por exemplo, né? E eu acho que isso não é trabalhado desde criança. A gente estava no bate-papo, você falou que a criança ela vai amadurecer essa inteligência emocional, né? Mas os pais e os professores, eles precisam saber como trabalhar isso. Seria isso? O que acontece? Tem dois aspectos aí. O primeiro, cultural, né? A nossa cultura não é de cuidar da saúde mental. A nossa Uhum. cultura é cuidar do físico, da gente manter a nossa sobrevivência, né? Porque é a nossa estrutura do aparelho físico e psíquico da pré-história, que a gente tinha que caçar ou lutar, né? Então, Sim. isso manteve. Se a gente estudar, né, vir aí, porque a gente veio estudando, você também, que a gente estuda lá no início, né? Então, a gente traz esse DNA nosso, né? De cuidar do físico. Então, a saúde mental,
o que aconteceu? Na época, lá atrás, né, que Freud veio já com essa histeria da mulher e tal, era chamado de doido. E aí ficou esse título de maluco. Então, o que acontece? As pessoas acham que qualquer pessoa que é diferente, que procura um psicólogo, é maluco. E não é isso. Porque as pessoas, elas têm diferença. Autista sempre teve, dislexo sempre teve. E vou te falar, antigamente, eu digo antigamente, nos anos 80, ninguém percebia isso. É o jeito daquela pessoa ali. Ele é estranho. Ah, ele é assim mesmo. Ele é burro. E tinha essas questões. Então, esse é um primeiro ponto. É a gente saber que as pessoas são diferentes, mas que elas têm o seu valor. Cada um tem o seu valor, independente dela ter ou um déficit cognitivo, desculpa, ou qualquer conexão diferente que faça ela ver de forma diferente. É a forma dela, a visão da pessoa, né? E o outro ponto é essa questão dos relacionamentos. Hoje em dia, cada vez mais as empresas estão preocupadas com esse ambiente, né? É a parte do relacionamento. Então, às vezes, a pessoa é boa tecnicamente, ela sabe muito bem, mas é uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa que não consegue interagir com o meio, então ela sai. E muitas vezes ela não entende. E aquela pessoa do bom relacionamento, que tá ali, que não vamos junto, que não é tão boa quanto a outra, ela consegue se manter. Porque hoje em dia, pela qualidade de vida, pela saúde do ambiente de trabalho, está preferindo pessoas, tanto é que tem tanto teste psicológico aí para ver se a pessoa trabalha em equipe, se ela se adapta, como que ela se adapta ao meio, aos colegas, aos superiores também, né? Então, esses dois pontos precisam ser observados. E isso, na infância, a gente já consegue ir direcionando, né? Educando os filhos e percebendo as diferenças de cada um já para direcionar para o futuro, Entendi. né? Que a gente cria filho para o futuro. É para o futuro, né? E aí chega no futuro, eles isso não foi trabalhado, né? As crianças, os adultos, né, não sabem ter esse controle das emoções. Então, isso é extremamente difícil. Você falando, eu lembro do Steve Jobs. O Steve Jobs é um disléxico, né? O fundador da Apple. Sim. Mas ele não tinha inteligência emocional. Não, nenhuma, zero. Nenhuma. Era assim, extremamente... Não foi? Extremamente raivoso. Ele demitia as pessoas aos gritos no elevador, agressivo. Tinha dificuldades com relacionamento pessoal, com relacionamento profissional, não tratava bem as pessoas, apesar de ter sido um gênio. Sim. Mas, assim, poderia ter feito muita coisa. Muito. E aí, quando eu soube que ele estava com câncer, eu até pensei, né? Eu acho que as emoções, elas têm uma relação muito forte com o câncer. Então, assim, esse descontrole emocional talvez tenha sido o gatilho, né? Que desencadeou alguma coisa, alguma predisposição. E, Vânia, então a inteligência emocional é extremamente importante para o processo de aprendizagem, não é? Sim, total. Total. Então, é aquilo que eu até conversei com você mais cedo. A inteligência emocional, ela vai sendo desenvolvida, né? Você não nasce com inteligência emocional, porque você não tem um amadurecimento ainda do seu eu, né? A criança, ela nasce com o DNA dela, com a genética, com alguma genialidade. Pode nascer, ok, de inteligência cognitiva, porém, emocional não. Porque emocional é justamente a reação. Quando a gente fica arrepiado, a gente fica arrepiado. A gente escuta uma música que a gente gosta, arrepiou, a gente não tem controle sobre esse arrepio. Você não fala assim, eu vou ouvir essa música e não vou ficar arrepiada, né? Sim. Então, essa inteligência emocional, ela vai ser desenvolvida. E na criança, o que acontece com a criança? A criança, ela tem uma percepção do ambiente, do clima, ela sente. A criança, ela tem sentimentos. Esse negócio de, que é besteira de criança, chorando que é frescura, não. A gente tem que dar a importância aos sentimentos da criança, porque ela sente, ela percebe, ela sabe quando o pai está brigando. Ela pode não entender profundamente o que é, os motivos, as razões, mas ela sabe exatamente tudo o que está acontecendo ali naquele ambiente. E aos pais e aos profissionais que cuidam dessas crianças,
eles precisam ter essa sensibilidade, desenvolver essa inteligência emocional para quê? Justamente para orientar, né, alunos e filhos e também perceber, porque a inteligência emocional não é só para você, é para os outros também. Quando você tem uma inteligência emocional, você percebe o seu e o do outro. Para quê? Para você saber lidar com o outro. Então, quando você percebe, não, eu estou fazendo essa parte correta, mas ele está errando, a criança não está interagindo da forma como eu queria, opa, deixa eu entender essa parte também. Então, a inteligência emocional, ela abrange tanto você quanto ao outro. Eu acho isso extremamente importante, né? Porque às vezes eu vejo relatos assim, a criança ela tá com uma aversão à leitura escrita, a criança tem raiva, a criança tem ódio, aí ela fica sabendo da dislexia, então ela odeia a dislexia, então ela odeia a escola, ela odeia o professor, ela chora, ela não quer ir para a escola, aí ela somatiza, tem dor de cabeça, tem dor de barriga, tem até febre emocional. Sim. E o pai não consegue segurar a onda. Os pais entram nessa onda, os pais entram em depressão, os pais choram, os pais acabam passando mal, tem dor de cabeça diária, eu já vi relatos assim. E eu acho que é importante o pai poder estar no controle, por mais difícil que seja, eu acho que precisa da ajuda de um psicólogo para poder, tanto os pais como as crianças, para poder ajustar essas questões emocionais que vêm desse enfrentamento da dislexia. E aí eu acho que se os pais não têm essa inteligência emocional tão trabalhada, isso pode... Não sei se eu estou certa, se eu estiver errado, você me corrija. Não, eu vou te complementar depois também. Tá ok, obrigada. Agravar essas dificuldades de aprendizagem, porque se ele na escola, muitas vezes eles não são compreendidos, não tem adequação. Chega em casa, o pai se desespera. Os profissionais também não sabem, porque eu acho que você trabalhar em ilha com a dislexia é um dos maiores erros que a gente comete. Precisa do fono, precisa do psicólogo, Sim. Precisa do psicopedagogo. Eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. O que é mais importante? A criança está numa crise, uma explosão emocional. É o psicólogo? Ela precisa, os pais, a criança, acho que precisa trabalhar isso primeiro para depois resolver os problemas de aprendizagem. Senão não tem aprendizagem que aconteça, não tem intervenção que vai dar certo. Então, eu ouço muito relato assim, nossa, tá na intervenção e não tá adiantando nada, e ele está extremamente cansado disso. Às vezes tem um problema aí de cunho emocional e comportamental muito, muito grande, que está impedindo e bloqueando essa aprendizagem. Então vamos lá. Tem alguns aspectos aí para a gente falar. Primeiramente, nessa inteligência emocional, tem que estar muito alinhado a expectativa dos pais, tá? Com relação aos filhos. Porque todo pai que vai ter mãe, né, que vai ter um bebê, ele acha que o bebê vai ser daquela forma. E o bebê é de outra forma. Então já vem uma negação aí. Porque não quer aceitar. Muitos pais, eu conheço vários, que a criança, você vê nitidamente, às vezes que é autista, você já bate o olho, você também que... Eu já dei aula, minha primeira formação é professora, né? Eu sou professora de português e inglês. Dei muitos anos de aula de inglês. Então, em sala de aula, eu já sabia quem ia falar inglês e quem não ia falar inglês. Você já bate o olho, você já sabe que tem aquela deficiência. Não é deficiência de ser ruim, mas de ser precário, né? De não conseguir alcançar. E aí já veio os pais com várias crenças. Meu filho é problemático, ou então, não, é o jeito dele, você não consegue porque um filho é mais inteligente do que o outro, porque o vizinho, vem as comparações. Então, primeiramente, as pessoas precisam se despir e olhar para a criança como ela é. E aceitar a criança como ela é. E a partir daí, adaptar a criança, né? Então, a criança tem uma dificuldade de aprendizado, de escrever, de leitura, não está lendo. Não é para gritar, berrar, você não consegue, você é burro, você é isso, poxa, que dificuldade. Existe muito isso. Aí começa a comparação, o seu coleguinha lá consegue, ou então começa, se você fizer isso, aí começa a forçar. Quando você força, você só vai fazer aquilo depois que fizer isso aí, porque você consegue, é preguiça. Então, enfim, tem muita coisa aí que precisa ser trabalhada
E para professores também. E o que você falou, complementando aí de profissionais. Tem muitos profissionais inexperientes. As pessoas que chegam a mim, eu digo o seguinte: procurem especialistas. Não vai tratar a ansiedade com uma pessoa que trata tudo na vida. Não vai tratar uma dislexia com uma pessoa que trata tudo na vida. Sabe? É por isso que a gente vê profissionais destacados. Por quê? Não é porque aquele profissional ele é pedante. Não, ele estudou mais, ele se influenciou mais, ele tem mais experiência, ele conhece vários casos, né? Eu levo meu gato num veterinário especialista de gato que fiquei 2 anos penando, sabe? Então, às vezes, a pessoa fala, ah, mas é caro, ah, não tenho dinheiro. E foi aquilo que você falou. Quanto vale? Você dá uma qualidade de vida melhor, tirar esse sofrimento da pessoa. Porque é um sofrimento da criança, um sofrimento dos pais. Isso é extremamente importante que você falou. Então, assim, é difícil. Quem é generalista, hoje, a gente não vê muitos profissionais generalistas, né? Assim, não vê muitos, assim, que são bons. O especialista é aquele que vai especializar, aquele que vai estudar, aquele que vai trabalhar exatamente naquilo. Então, assim, quando a gente quer abraçar o mundo com as pernas, a gente acaba não dando conta. E a dislexia, ela tem algumas particularidades que exigem uma atenção especializada. Da mesma coisa do autismo. Exatamente. Que não entende ABA, que não entende Denver, que não entende de como trabalhar com autismo, como é que essa pessoa vai trabalhar? Então, isso é extremamente complicado. Por isso que às vezes a pessoa chega para mim, olha, meu filho tem autismo leve, ele tem uma dificuldade de aprendizagem, você pode atender? Eu falo, não. Eu não trabalho com a intervenção com autismo, porque o meu foco está todo na dislexia. Eu não posso pegar a forma como eu trabalho com a dislexia e simplesmente pegar uma criança com TEA e encaixar só porque ela está com dificuldade de aprendizagem. Eu precisaria estudar. Só que eu não tenho tempo para estudar para duas coisas distintas, por mais que tenha um ponto em comum. Então, eu fiz uma opção. Exatamente. Então, a gente faz por amor, né? Então, você vai para uma área por amor. Igual você está trabalhando com uma área que eu vi o brilho assim do seu olho. Eu falei assim, eu adoro! esse negócio é bom. Porque eu vi o brilho no olho. Eu adoro. É isso que faz toda a diferença. Então, exatamente. O amor, mais o conhecimento, você vai dar o melhor de si. Então, essa criança, ela tem mais chance de evoluir, né? A gente não faz milagre. A gente usa o nosso trabalho para o benefício do outro e ele tem a parte dele também de contribuição, né? Ela comentou aí, alguém comentou aí que ouviu as palavras que eu falei a vida toda. Mas isso acontece na depressão também. Porque só vai mudando, né? São as questões psicológicas que vai mudando de acordo com o tempo, com a idade, e vai caindo sempre nessa frescura, nessa preguiça. E não é falta de atenção, a verdade é essa. A gente não quer dar uma atenção para essa parte psicológica. E ela influencia totalmente na parte física. Totalmente. Na parte do sono, como você falou, na parte do sobrepeso, na parte da dor de cabeça. As emoções, elas estão totalmente ligadas à nossa produção de hormônio, que vai desestruturar, desequilibrar, porque a gente tem um processo chamado homeostase, que a gente se equilibra sozinho, mas a partir do momento que a gente joga cortisol, aumenta a nossa adrenalina, noradrenalina, vai tudo ficando disfuncional dentro do corpo. Ele não consegue reequilibrar, porque é um atrás do outro, né? Se fosse uma vez a cada mês, não. Mas hoje é uma notícia, amanhã é outra, depois da manhã... Então... E a criança tem isso tudo aí. A criança sofre de ansiedade, a criança tem... Não é depressão, mas ela tem uma tristeza que pode levar, né? A criança, ela tem insegurança, ela tem medo, ela tem tudo. Verdade. Eu lembro que na faculdade eu não tinha muita inteligência emocional, eu sou TDAH. Então eu sempre tive umas alterações comportamentais. Eu nunca tive dificuldade de aprendizagem. E eu era muito explosiva. Eu não sabia lidar com as minhas emoções. E, nossa, isso assim, me atrapalhou por um lado dentro da faculdade,
Cognitivamente eu ia bem, então assim, era uma aluna com notas altíssimas, né? Porque eu gostei da fonoaudiologia, mas eu tinha dificuldades comportamentais, que às vezes assim, de bater de frente com o professor. E ali, era uma vez a professora falou: olha, você é extremamente inteligente, mas essa sua dificuldade de bater de frente com a gente é uma coisa que pode prejudicar futuramente. Exatamente. Então, assim, a psicologia me ajudou muito a ter um controle das minhas emoções, né? Porque eu era muito, assim, explosiva. Isso não é bom. Isso não é bom. Hoje, trabalhando com adultos, adolescentes, vendo os relatos de pais, então, assim, muitas vezes eu me vejo naquela situação ali e eu falo, nossa, receber ajuda faz toda a diferença. E, Vânia, você acha que tem alguma relação entre motivação e inteligência emocional? Então, a inteligência emocional, ela vai sendo desenvolvida, né? Então, uma criança, ela não tem essa inteligência porque ela não tem maturidade ainda, né? A formação dela ainda para ter esse conhecimento para colocar em prática. Então, ela está desenvolvendo ainda, ela tem uma percepção, ela já consegue, mas as emoções dela estão ali, afloradas, e com certeza, se é uma criança que ela está destoando da turma, ela vai ficar desmotivada. Não vai ter jeito. Por quê? É a comparação. Ela mesma já se compara, a gente já se compara. Então, a criança, ela fica de olho no coleguinha. Nossa, ele respondeu 10 perguntas, eu ainda estou na primeira, eu não consigo. Vem a parte, né, da emoção, do nervosismo, cada vez mais nervoso. Menos consegue, então vai desmotivando. O que a criança faz? Ela começa a dar desculpa, ela começa a dizer, até inventar que está com dor de cabeça, ela imita o pai, né? Porque a criança, ela imita o pai. Ah, tô com dor na barriga. Ah, minha barriga tá doendo. Aí a mãe vai lá dar um placebinho. Nossa, passou. E, né, a gente já sabe que é isso. Aquelas, hoje eu não tô bem. Eu já vi criança falando, eu tô com dor na coluna. Mas tudo bem. Enfim, então, essa criança, ela vai ficar desmotivada. Uma criança que tem qualquer diferença de aprendizado, e aí, o que vai acontecer? A criança que consegue fazer mais rápido, ela já vai ficar também perturbando a outra que não consegue. Ela vai falar, já terminei, você não terminou ainda? E cadê? Então, fica aquela competição infantil, que aí tem que ter a inteligência emocional do professor, de quem está ensinando, né? Para manter essa criança motivada. Dizer, não, olha, você tem o seu tempo, você não precisa ser igual aos outros. Ó, os dedos da mão são todos diferentes, né? Os dentes são todos diferentes. Então, de uma forma mais, né, didática, às vezes até lúdica, pega um brinquedo, pega alguma e vai trabalhando. E por isso a importância da inteligência emocional dos professores e dos pais também entenderem quando essa criança chegar em casa e o professor, numa reunião de pais e professores, né, que o seu filho demora 2 horas para fazer um trabalho de 15 minutos. Sim, mas ele tem o tempo dele, e aí os pais têm que entrar numa defesa, numa atenção, e chegar em casa e fazer de uma forma diferente. Existem formas diferentes de ensino, de aprendizagem, para adaptar aquela criança. Então, aquela criança, ela vai ter que ser adaptada tanto em casa, na hora do trabalho de casa, não é botar de castigo, falar, não, você vai ficar aí até acabar de fazer esse exercício, porque não vai fazer. Vai ser cada vez mais sofrido para essa criança, porque ela vai ficar naquela angústia, eu não consigo, e não consegue mesmo, né? Você sabe bem disso, trabalha com aprendizagem. E aí vem a inteligência emocional dos pais de perceber e tentar uma forma diferente para adaptar. Isso também, como eu falei lá no início, é uma forma de inteligência emocional, a adaptação ao meio. Entendi. Então, você acha que, por exemplo, a maneira de se trabalhar a inteligência emocional dentro de sala de aula, ela tem que começar com o trabalho com o professor e com os pais, não é isso? Sim. Porque se o professor e o pai têm consciência disso, se ele sabe perceber as dificuldades que é normal, né? Então, se a criança não tem isso desenvolvido, é normal que ela tenha explosão de raiva, é normal que ela tenha determinados sentimentos. E aí, acho que o mais importante é o professor identificar isso, fazer uma mediação, né? Mas se o professor não sabe, o professor acaba punindo, né? Mas hoje em dia tem, né? Mediador escolar. Alguns pais já contratam para dar atenção.
E essa questão da explosão de raiva é a única forma que a criança tem de se defender. É explodindo, extravasando aquilo que está incomodando a ela. Porque, na verdade, ela não tem outra forma. O que ela vai fazer? Né? Ela não tem maturidade emocional para conversar, para explicar. Nem ela sabe o que está acontecendo com ela. Então, o que vem? Vem essa emoção de raiva, que é extravasar tudo aquilo que ela está reprimindo ali, do que ela está passando. Que ela está passando dificuldade com os colegas, em casa, com os pais e na escola. A única forma que ela tem é fazer o quê? Ela vai gritar, ela vai bater, ela vai começar a botar para fora aquilo que está incomodando ela. E o professor, às vezes, não sabe como trabalhar. Por isso que eu acredito que a aprendizagem colaborativa, né, uma aprendizagem ativa, onde o professor escuta o aluno, né? Então, tem um momento de escuta, tem um momento em que se utiliza os dons e as habilidades do aluno para que ele possa contribuir com alguma coisa dentro de sala de aula, é uma poderosa fonte de mediação para amenizar todas essas dificuldades, né? Porque se a criança não sabe escrever, ela tem dificuldade na escrita, e aí você pede para ela escrever no quadro, e ela vai se deparar com aquilo, aí ela precisa ir porque o professor mandou, mas ela sabe que ela está com dificuldade, aí eu vejo as crianças falando assim: tia, eu tô com muita dor de cabeça, tô passando mal, que é para sair de sala de aula. Então, assim, eu acho que, da mesma forma que no meio corporativo, eu acho que a inteligência emocional precisa ser trabalhada dentro da escola também, com o professor, Sim. com o diretor, né? Com o grupo de pais. Porque é aquilo que a gente também já falou lá no início. A saúde mental, ela não é, né, trabalhada. A gente não dá atenção a ela. Então, tudo evoluiu. A medicina evoluiu, o ensino evoluiu, tem aí a informática, a internet ajudou tanta coisa. E não está vendo esse lado, né? Esse lado emocional. Hoje em dia, ansiedade, depressão, principalmente com essa pandemia, está explodindo aí. Os números estão aumentando cada dia mais. E as pessoas não sabem o que é, não sabem como lidar. Assim como não sabem lidar com a dislexia, com o TDAH, com o autismo. Muita gente, assim, inúmeras pessoas, vêm descobrir adulto. Porque lá na infância, como eu te falei, os relatos que eu tenho, né? Dos anos 80, 70, 80, ninguém olhava para isso. Uhum. Ninguém olhava para isso. Então, hoje em dia, as pessoas de 40 anos, de 50 anos... que estão, poxa, eu era disléxico e nem sabia. Eu trocava lá a letrinha do F pelo V, todo mundo me chamava de burro. Eu conheço gente que escreve meio errado, que não consegue ver a troca de letras ali. Para ele tá vendo certo o F pelo V lá e tá errado, e ele não consegue ver isso. E as pessoas, pô, fulano escreve errado pra caramba lá. O e-mail do diretor errado, o cara não sabe nem escrever. Não é isso, né? Isso acontece muito. Eu tenho recebido cada vez mais adultos para avaliação. Isso. E eles falam que tem uns que chegam assim: eu tô no meu limite. Eu tô no meu limite porque eu tô sendo cobrada por uma coisa que eu sempre tive dificuldade, me esforcei. Só que agora eu não tenho mais para onde fugir. Eu tenho que melhorar, eu tenho que saber o porquê disso, né? Eu vou perder meu emprego, senão eu não vou conseguir alcançar meus objetivos. Então, isso acaba prejudicando muito o progresso dessa pessoa profissionalmente, financeiramente, né? Sim. E, Vânia, você acha que o autoconhecimento pode ajudar uma pessoa com dificuldade de aprendizagem a enfrentar suas dificuldades? Esse autoconhecimento desses sentimentos? Não, total. Tudo começa pelo autoconhecimento, né? Pra tudo. Quer trabalhar qualquer emoção sua, quer trabalhar ansiedade, quer trabalhar... É a base. A base é o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele não é só reconhecer. Eu sou... eu tenho distimia, que é aquele mau humorzinho, que tem pessoas que têm um mau humorzinho, uma depressãozinha... Cada um tem sua característica, né? Então, tem pessoas que são mais negativas, que nada vai dar certo, né? Eu sou assim mesmo. E tá ok? Não, não tá ok. Não é só reconhecer. A gente tem que saber como vai lidar com isso.
Então, esse autoconhecimento, você olhar para o seu interior, né? Ver quais são suas deficiências, aonde que você está julgando o outro porque aquilo ali está te incomodando. Toda essa autopercepção, esse mergulho dentro de você faz parte do seu crescimento emocional, que a partir daí você consegue saber qual é o seu limite e futuramente da inteligência emocional, porque aí se você é uma pessoa explosiva, você está numa reunião, o negócio, o caldo vai tornar ali. Você sai e respira. Gente, 1 minuto. Vai lá fora, respira, bebe água, faz qualquer coisa e volta numa outra vibração. Se você não se autoconhece, vai dar um tapa na mesa, vai fazer o caldo entornar ali e depois vai se arrepender, porque geralmente quem está no calor da emoção depois vai se arrepender. Principalmente quando a gente trabalha, né? Quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente lida, né? Com vários tipos de pessoas e até na nossa casa mesmo, que acaba sobrando para os nossos parceiros, para os nossos filhos. A gente está tão pau da vida com o mundo que a gente acaba descontando nas pessoas que não tem nada a ver. Às vezes a gente chega a dar um fora no companheiro, na companheira. Pô, o cara toma uma patada, sabe nem por quê. Por quê? Você não percebeu que se irritou, que ficou muito nervoso, passou do seu limite, do que você aguenta, né? Pessoas que são ansiosas, quando ela está muito exposta a tudo aquilo que incomoda ela, no final do dia ela tá uma pilha de nervos. Então, se você sabe, você já para. Vou fazer uma meditação, vou fazer uma respiração aqui, porque eu sei quem eu sou e eu sei que eu não vou aguentar, não vou dar conta disso. Então, o autoconhecimento é fundamental, fundamental. Você saber lidar com as suas emoções. E isso até para quem é viciado, né? Por exemplo, o AA, ele trabalha muito isso. Não dá o primeiro gole. Você vai parar antes. Antes do caldo entornar, você para. Porque você se conhece, você sabe que você tem... Todo mundo tem um lado ruim. Todo mundo. Não tem como ser 100% bonzinho. Então, a gente lida, a gente bota esse lado ruim lá para baixo, a gente reprime ele, não quer, mas ele vem. Na hora que ele vem, né? Ele vem. Na hora e principalmente na hora que a gente não está preparado. Uhum. Porque a gente fica ali o tempo todo, né? Manipulando, tentando, controlando. Aí vem de rasteira assim, uma situação inesperada. É naquela hora ali que você perde o controle. Torna o caldo. E quando você se conhece, é claro que vai acontecer. Até a gente, né, ter noção de tudo, ter a percepção de tudo, demora. Mas vai acontecer. Nem sempre a gente vai dar conta também. E tudo bem. Mas se 90% das vezes a gente conseguir ter esse autocontrole, esse autoconhecimento, já tá bom. Já ajuda bastante, né? E a gente tem alto índice de pessoas com dislexia. Quando elas são, por exemplo, pessoas de um nível social um pouco mais baixo, então assim, a gente encontra um grande número de pessoas no crime, no álcool, nas drogas, né? Então, tem um estudo de Baltimore que fala que muitos adolescentes se tornaram delinquentes juvenis por causa, além das dificuldades de aprendizagem, essas dificuldades com essa questão, com essas questões emocionais. Então, houve um desajuste do ponto de vista social. Então, acaba são pessoas excluídas, são pessoas que não são bem vistas e acaba encontrando no crime, né, uma válvula de escape. Então, acho que esse tema é extremamente importante. Na verdade, é um acolhimento, né? Porque a pessoa... ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela é rejeitada, ela é apontada. E aí ela vai para um lugar aonde vão acolher ela. Porque no crime o que eles querem mais é gente para entrar mesmo. Então vai ser todo mundo parceiro, né? Vai ser todo mundo amigo. E ali ela encontra esse conforto que ela não está achando em lugar nenhum. E isso, hoje em dia, eu vejo muitos adolescentes de vários estados do Brasil me procuram. E eu digo, eu não posso te atender sem autorização dos seus pais, porque a gente, como psicólogo, não pode, infringe o código, né?
E eles ficam, mas meu pai e minha mãe, justamente, eles não querem. Eu fico com o coração partido. Mas os pais têm que me darem autorização para atender esses adolescentes. Meu pai não me ouve, minha mãe não me ouve. Eu fico destroçada, mas é justamente isso. Aí vai para um lugar que vai acolher ele. As drogas vão acolher, o álcool vai acolher, pelo menos vai anestesiar por um tempo, e o dia seguinte é o dia seguinte. É verdade. E, Vânia, com esse cenário de pandemia, aulas remotas, isolamento social, pais em teletrabalho, e aí os pais estudando com as crianças, muito relato de pais assim, eu não sei o que fazer, eu não tinha noção da dificuldade do meu filho. E aí eu vejo assim, a gente estava até batendo papo com relação a a importância da inteligência emocional neste cenário de pandemia. Eu estou vendo que muitos pais estão tendo uma dificuldade muito grande nesse campo por causa deste cenário, somado com as dificuldades das crianças com essas aulas remotas. Então, assim, eu vejo assim, nossa, a culpa é da aula remota, a culpa é do professor, a culpa é da escola, a culpa é da dislexia, mas assim, os pais estão totalmente perdidos. Você acha que um trabalho com esse âmbito, dentro desse âmbito da inteligência emocional, poderia auxiliar essas crianças com dislexia nesse cenário de pandemia? Um trabalho com pais, com professores também que tem se esforçado muito, mas está muito difícil. Então, total, né? Porque aí a gente vai voltar nesse autoconhecimento, nisso tudo, né? O que acontece? No alinhamento das expectativas, da nossa realidade. Era tudo, né? Nós seres humanos, a gente vive muito no automático. Acorda, bota a criança para a escola, vai para o trabalho, faz o que tem que fazer, volta. E à noite, se tiver que fazer, bota a criança para fazer o deverzinho ali e tal. O cenário mudou. E aí, o que acontece? A consciência. A gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. A gente tem que ter a consciência da nossa realidade. Então, e aí vem a parte também da rasteira. Ninguém esperava por essa pandemia, né? Não. Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, todo mundo tem que se adaptar. A inteligência emocional entra aí. Como que eu vou me adaptar? Bom, não adianta arrumar culpados, porque a culpa é da China, a culpa é do vírus, não interessa, o cenário está aí. Né? Então, se a gente começar a arrumar culpado e ficar... A gente está simplesmente terceirizando o que a gente tem que fazer, o nosso dever de casa. Então, o nosso dever de casa, eu acho que nada da vida acontece por acaso, né? E eu acho que esse vírus, com toda essa desgraça que está aí no mundo, mas eu acho que ele veio para dar uma trava também na humanidade, para a gente parar e pensar, olha só, vamos olhar aqui, e aí vamos olhar para dentro. Vamos olhar para dentro da nossa casa? Vamos olhar para dentro de nós. A nossa casa somos nós, né? Qual é o meu papel de mãe? Aonde que eu estou ajudando meu filho? Qual é o meu papel aqui de ajudar o professor também? O professor, ele não educa teu filho. Teu filho nasceu, ele já vem com a personalidade dele, com as características dele, com as dificuldades dele. Já tem uma expectativa aí que já desalinhou, né? Você não gostaria disso, mas é o que temos, é agora. É o que temos agora nessa pandemia. Então, a dificuldade que a criança tem, a gente teve que trazer para dentro de casa e encarar. E aí a gente vai ter que ter essa noção, essa consciência do que a gente pode fazer para melhorar essa situação que não tem como mudar. A situação é essa. Então, é horrível para a criança esse tipo de aula? É ruim. Porque a criança, justamente, ela não tem essa maturidade. Principalmente as que têm mais dificuldade. Então, ficou tudo mais difícil. Mas aí a gente pode ver uma forma diferente. Olha, vamos lá, abre um computador maior. Tem que começar a fazer inovação, a fazer criatividade. E não sentar e começar a julgar ou a reclamar, porque não vai adiantar. Então, pais e professores, né, tem que olhar para dentro, ter a consciência, olha, tenho um filho que tem uma dificuldade de aprendizagem,
o que que eu vou fazer para melhorar a vida dele nesse momento. Não é eterno, vai passar. Mas nesse momento eu tenho que fazer alguma coisa. O que que eu posso fazer? E, de certa forma, os pais e os professores, eles precisam ter essa inteligência, esse equilíbrio para passar para quem não tem, porque a criança ela é imatura, né? Ela não tem ainda essa maturidade emocional para lidar com isso. É tudo novo para ela. Ela perdeu os amigos, ela perdeu o contato com os coleguinhas, a hora do recreio, com a socialização. A criança gosta das brincadeiras dela, né? Então, Sim. tudo isso ela perdeu também. Foi uma perda para todo mundo. Só que quem tem mais maturidade tem que ter uma tomada de consciência maior para poder ajudar os que não têm. Sim, eu acho isso extremamente importante. E teve até um relato de uma mãe, que uma mãe trouxe para mim, que a criança já estava no ensino híbrido. E aí, dentro desse ensino híbrido, então a professora estava com a tela, né, dando a aula para quem estava em casa, e um grupinho de criança na sala de aula. Só que o professor tinha que estar dando a aula na tela, porque a apresentação da aula estava na tela. O professor não podia manter o controle das crianças em sala de aula. E aí a gente sempre orienta assim, quem tem algum transtorno, dislexia, TDAH, autismo, é melhor que vá para o presencial. Mas aí no presencial eu tomei conhecimento, gente, essas crianças estão perdidas no presencial, o professor não dá conta. O professor com fone de ouvido, que é para poder escutar bem, tendo que dar aula, o controle dele está na tela, não está no presencial. Aí foi que eu fiz orientação, vamos botar um professor auxiliar dentro de sala de aula, não tem como esse professor trabalhar das duas formas. Então, assim, acaba sobrecarregando muito esse professor. Esse professor fica difícil ele até lidar no final do dia com essa carga emocional negativa, com esse estresse, né? Então, eu acho, assim, que isso poderia ser muito bem trabalhado, né? Com alguma estratégia dentro da psicologia, dentro de sala de aula. E, Vânia, você acha que a inteligência emocional, ela pode auxiliar a trabalhar os pontos fortes e fracos das pessoas com dificuldade de aprendizagem? Você acha que tem alguma relação ou não tem relação nenhuma? Não, tudo tem relação, né? Quando a gente fala das nossas emoções, elas estão ligadas a tudo nosso, a tudo que tem relacionamento com aprendizagem, com comportamento, sempre está ligado. Por quê? É aquilo que eu falei. A gente se conhecer, a gente saber nossos limites. Então, eu sei, né? Porque enquanto é criança, ela percebe que tem alguma coisa diferente, que ela não acompanha, ela percebe o bullying, ela percebe que está sendo, às vezes, chacota, virando chacota, aquela coisa toda. Ela percebe, mas ela não sabe. Ela vai crescendo, né? E aí ela vai entendendo. Então, ela tem que ter essa inteligência emocional para saber o que ela tem, né, de diferente para ela superar em outras partes. Então, por exemplo, uma pessoa... A gente já faz isso com os nossos sentidos, né? Uma pessoa que é cega, ela desenvolve melhor tanto o paladar quanto a audição. Uma pessoa que é ruim, um disléxico, por exemplo, que é ruim de aprendizagem, fazer as conexões, ele vai ser um pintor, vai ser um cantor. Então, é isso. A inteligência emocional vai te levar para você explorar outras habilidades suas, porque a gente não é só uma habilidade, né? Tudo bem se a gente não sabe, não consegue ler um livro. Tudo bem, não consegue focar naquele livro, não consegue ler. Às vezes até consegue ler um. Tem pessoas que lê 10 livros no mês, 5 livros, tem pessoa que vai ler um em 6 meses, 1 ano, né? Tá ok, mas ela tem outras habilidades. Ela vai poder pintar, ela vai poder cantar, ela vai poder ser um excelente médico, um excelente... sabe? Tem outras habilidades. E é isso que tem que ser trabalhado na inteligência emocional. Eu não sou bom nisso, mas eu sou bom naquilo. Um documentário que eu te passei. E é exatamente isso. Então, a pessoa precisa ter... Aí vem o autoconhecimento, saber aonde que ela... tem menos facilidade, aonde ela tem mais facilidade, explorar esse lado que ela consegue deslanchar e ir nesse... Porque senão, se for ficar preso no que ela não consegue, não vai ser uma pessoa com futuro, né?
não vai conseguir bons empregos, vai ficar sempre nessa. Ah, eu entrei, mas tenho dificuldade. Então, tem que explorar as outras áreas. A maioria, né, de autista e dislexo, eles são muito para a parte das artes, para a parte de pintura, de desenho, de música. Eles vão muito para esse lado. Sim, eu tive contato com uma criança e ele estava sofrendo bullying na escola. Então, Sim. as crianças falavam assim, nossa, você tem um cabeção, mas você não é inteligente, você não sabe, não consegue aprender a ler. E aquilo foi matando ele por dentro, assim, levou essa criança a uma explosão tão grande que ele falou assim, ele jogou as cadeiras e as carteiras no chão e falou assim, pois a semana que vem eu vou construir uma bomba, eu vou trazer essa bomba, eu vou explodir nessa escola e vai todo mundo morrer comigo. Todas as crianças se afastaram dele. E aí você via que ele estava sofrendo. E a mãe não sabia como fazer, porque a mãe falou assim, ó, eu acho que ele tem capacidade de construir uma bomba mesmo. Sim. Porque ele tem habilidade de construção. Mas ele é cientista. Tem muito cientista. Albert Einstein. Sim. Albert Einstein. É isso. Vai muito para essa parte de cientista, de músico, de pintura. Nise da Silveira trabalhava com os esquizofrênicos na pintura. Era cada pintura linda. Porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem esse intelecto aí, né? Para favorecer. As pessoas são diferentes. E a gente tem que aceitar e ajudar elas a se conhecerem, a se permitirem. Também os pais têm esse papel de não deixar dentro de um quadrado. Olha, eu sei que é difícil pra caramba, mas tem que ter esse reconhecimento. Não é que vai deixar ser analfabeto, mas respeitar o limite, o tempo, que tudo vai acontecer. Se não acontecer com 2 anos, com 3 anos lá, a pinturinha, vai acontecer com 5, com 6, com 7, com 10, uma hora vai. Mas respeitando os limites, sabendo que essa criança tem mais dificuldade, não apontando, não excluindo. Essa criança ela faz parte do meio e ela, às vezes, vai ser muito mais brilhante do que uma outra que tira 10 em todas as provas. Eu acho que você falou 2 palavras que são extremamente assim, importantes e assim, vai fechar com chave de ouro. Respeitar os limites. Eu acho que falta muito isso quando a gente pensa uma criança com dificuldade de aprendizagem. Nós queremos, geralmente, né? Vou colocar nós, porque envolvendo todos os profissionais, seja da educação, da fono, da psicopedagogia, que aquela criança cure alguma coisa que ela não é uma doença, é um transtorno e é de base genética. Que a gente não pode prever como vai ser a evolução. Se vai ser uma evolução 100%, vai ser 80%, se vai ser 70%. Eu acho que é uma expectativa que gera um peso muito grande em cima de crianças e adolescentes, né? Então, eu acho que quando a gente respeita os limites, nós trabalhamos de uma forma mais light. E a criança sente, o adolescente sente que você está sendo light, que não tem aquela cobrança excessiva, que você está ali para ajudar. Então, você está ali para fazer uma intervenção para melhorar as dificuldades que essa criança tem, esse adolescente. Não para botar um peso de que você tem que superar tudo isso. Exatamente. Então, é um acolhimento. É um acolhimento. É um acolhimento. E aí, se a gente não acolhe aqui, alguém vai acolher. E aí, depois... Porque a gente tem que entender o seguinte... esses seres humanos pequenininhos, eles não vão ser pequenininhos eternamente. Eu já fui um ser humaninho desse, você também. E a gente cresce. E eles vão crescer. E eles não vão ficar a vida toda nesse tempo aí. Eles vão evoluir. E a gente precisa ajudar eles a evoluir da melhor forma possível, sem essa angústia, sem botar mais coisa do que eles já têm. Sim. Vão ser adultos totalmente cheios de neuras, cheios de crenças, adultos ansiosos, adultos depressivos, porque já vem carregando, eu digo que a gente carrega a malinha, né? Vai carregando as malinhas durante a vida, vai carregando essa angústia, vai carregando esse peso, e quando chega lá na frente, tem uma hora que aí vai explodir na ansiedade, vai explodir na depressão, vai explodir em outros aspectos aí de emoção. Sim. Bom, Vânia, nosso papo estava ótimo. Tia, eu tenho muito que agradecer.
Fica já o convite para você falar sobre outro tema aqui, Vamos. né? E agradeço todo mundo que passou. Essa live vai ficar gravada. Assista, compartilhe, salva para você escutar depois. Isso aqui tem informação de ouro para você. Vou deixar o endereço lá da Vânia também para vocês conhecerem o trabalho dela, que é extremamente bacana. Vocês não têm noção Obrigada. do que ela já faz lá na página dela, do conhecimento que ela proporciona através do trabalho que ela está fazendo lá no Instagram dela. E gratidão, Vânia. Muito obrigada mais uma vez. Tá? E boa noite, pessoal. Boa noite, Vânia. E sucesso. Obrigada, olha, muito obrigada mesmo. Adorei. Você vê que passou 1 hora e a gente nem sentiu. Eu, pelo menos, não sentiu. A gente nem sente porque é um assunto que a gente gosta e é aquilo que você falou. Quando a gente gosta, a gente vai falando e flui naturalmente. Eu agradeço imensamente o convite e quando você quiser a gente fala do outro tema, tá bom? Obrigada, gratidão obrigada, mesmo. Vânia. Um beijo. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.